Hi everyone, how are you? Fine? I am teacher Ana Cláudia, professora de inglês dos sextos, sétimos, oitavos e nonos anos da Escola Municipal João Salto. Hoje vamos falar sobre o tema comparativo de superioridade para os oitavos anos. Atividade 1, comparativo de superioridade, ok? Let's study English. Vamos lá então. O nosso tema hoje fala sobre comparativos. Então, comparativo de superioridade sempre dá ideia de mais do que. É mais alguma coisa do que. Eu vou sempre comparar uma coisa com outra, tendo sempre o termo mais. Em inglês, a gente tem adjetivos curtos e longos. Para cada um deles, existe uma regra para a gente fazer o comparativo de superioridade. Então, nós vamos aqui começar primeiro com os curtos. Adjetivos curtos, prestem bem atenção, são aqueles que têm uma sílaba ou, em alguns casos, duas sílabas, que a gente já vai ver aí quando, ok? Então, vamos ver. Primeiro caso, olha, adjetivo de uma sílaba só, para a gente formar o comparativo de superioridade, basta a gente colocar uma terminação nele, que indica a superioridade em inglês, indica o mais, que é o ER. Por exemplo, adjetivo tall quer dizer alto. Para eu falar mais alto, eu vou colocar o ER no finalzinho dele. Então, em vez de tall, vai ficar taller, que é mais alto. Para a gente fazer isso em frase, eu vou ter que também acrescentar a palavrinha than, que significa do que. Então, ó, por exemplo, I am taller than you. Quer dizer, eu sou mais alto do que você, ok? Para a gente, então, formar comparativos de superioridade em inglês com adjetivos curtos, a regrinha geral é essa. Você pega o adjetivo em inglês, acrescenta uma terminação que é o ER e depois o than, que significa do que. Aí fica mais do que. Existem alguns casos que os adjetivos curtos em inglês, eles mudam um pouquinho. Então, eles sofrem algumas alterações. Por exemplo, quando a gente tiver consoante, vogal e consoante no adjetivo de uma sílaba só, a gente vai dobrar a última consoante dele para depois acrescentar o ER para a formação do comparativo. Por exemplo, adjetivo é big, que é grande. Eu vou sempre olhar, conferir, ele tem uma sílaba só e ele é consoante, vogal, consoante. Como é que eu sei disso? Contando do final do adjetivo para o começo. Então, eu conto, ó, o G, consoante, I, vogal, B, consoante. Como é consoante, vogal e consoante, antes de eu acrescentar o ER, eu vou dobrar a última letra dele, que no caso é o G, para depois acrescentar o ER a mais. Então, o big fica com dois Gs, bigger, ok? Outro caso, adjetivos que têm duas sílabas e são terminados em Y. O que eu faço? Antes de eu colocar o ER, eu vou ter que cortar esse Y e trocá-lo por I. Aí, depois acrescento o ER para formar o comparativo. Por exemplo, ó, ugly, que tem final Y, eu vou tirar o Y, substituir por I e depois colocar o ER. Fica uglier. Então, é feio mais feio. Ok? Eu coloquei aqui agora uma tabelinha com os principais adjetivos que são irregulares. O que quer dizer irregular? Que não segue regra. Então, quer dizer que esses aí, nós não vamos colocar ER, eles são diferentes, eles ficam de outra forma para formar o comparativo de superioridade. Por exemplo, ó, adjetivo good. Para eu fazer a superioridade dele, eu não posso pôr ER e aí ficar gooder. Eu vou mudar, em vez de good, ele muda para better, better than. Então, é bom, melhor do que. Mesma coisa o bad, ó, eu não vou colocar ER, ele fica de outro jeito, muda para worse, então é bad, worse than. Little, ele muda para less, então little, comparativo de superioridade, less than.
Much e many, ele fica do mesmo jeito, ó. Quando a gente quiser passar para o comparativo de superioridade, ele muda para more, fica more than. E o far, que tem duas formas, eu posso colocar farther ou further, tá? Farther than ou further than. Também são irregulares, né? Longe e mais longe. Ok? Então lembrem desses, que esses são diferentes, eles são irregulares, eles não seguem regrinha do ER, eles ficam de outra forma. Bom, aqui olha, tem outros exemplos sobre isso, com os adjetivos curtos. Ó. Primeiro, adjetivo cold. Tem uma frase aí. Em Canadá, winter is colder than summer. No Canadá, o inverno é mais frio do que o verão. Então, como é um comparativo de superioridade, mais do que, a gente colocou o ER no cold. Então, ficou colder than, ok? Aí temos aí adjetivo com duas sílabas e o final Y, o caso do happy. Então, o que eu fiz? Tirei o Y, troquei pelo I para colocar o ER depois. John is happier than David. John é mais feliz do que o David. Agora, apareceram aí adjetivos mais longos, aqueles que têm mais de duas sílabas, palavras compridas. A gente precisa tomar cuidado porque é outra regra. Em vez da gente colocar o ER, nós vamos ter que colocar uma palavrinha antes do adjetivo longo, que é o more, sempre. Então, eu vou colocar o more. O adjetivo, sem eu mudar nada, não posso colocar ER nem acrescentar nada nele. É só copiar ele como ele está. E o than depois. Então, para adjetivos longos, a regrinha é more, adjetivo normal, sem a gente mudar nada, e o than, que também significa mais do que. Por exemplo, ó, expensive, que é caro. A gente sabe que tem três sílabas, ó, expensive. Exemplo, this book is more expensive than that book. Este livro é mais caro do que aquele livro. Então aí, como é um adjetivo longo, eu não posso colocar ER. Eu coloquei o more antes, copiei adjetivo expensive e o than depois. Ok? Depois apareceu aí um outro curto que é o big, que a gente já sabe que dobra a última letra porque é consoante, vogal, consoante. Russia is bigger than Canadá. Rússia é maior do que o Canadá. E os irregulares aí, o good, o bad e o far. Good fica better than, bad fica worse than e o far, farther ou further than. Ok? Bom, agora a gente tem uma atividade aí para a gente completar com os comparativos. Vamos lá. Nesse caso, vai ter adjetivo curto ou adjetivo longo. Então, vocês vão ter que ver qual regrinha vocês vão usar para completar corretamente. Por exemplo, ó, tem um aí que já está pronto, que é o tall. Adjetivo tall, a gente sabe que ele é curto. Então, eu vou acrescentar o ER e o than, tomando cuidado com o verbo to be que eu tenho que colocar antes em todos. Então, primeiro, eu vou ter que colocar o am, is ou are, dependendo do meu sujeito. Depois, o adjetivo que está entre parênteses e a terminação ER ou o more, ok? Então, vamos lá. Primeiro ficou I am taller than my sister. O número 2, que é a Sarah, tem um outro aí, adjetivo, que é o busy, ocupado. Ele tem final Y, então a gente sabe que nós vamos ter que cortar o Y, colocar o I e o ER. Como Sarah é a mesma coisa que ela, eu vou colocar o is primeiro, depois o busy com o ER, trocando o Y pelo I, e depois o than. Aí eu vou fazendo a mesma coisa com os outros, tá? Por exemplo, cheguei lá no número 10, lions e o dangerous. Dangerous quer dizer perigoso. Dangerous é um adjetivo longo. A gente sabe que ele tem mais de duas sílabas. E aí? Aí, em vez do ER, eu vou usar o more. Aí fica lions are more dangerous than rabbits. E aí eu vou fazendo a mesma coisa com os outros aí até o número 15. Certo?
É isso, gente. Então lembre que são basicamente duas regras. Adjetivo curto é adjetivo, o ER e o them. Adjetivo longo é o more, adjetivo e o them. E quando for irregular, aí vocês consultam aquela listinha para ver como muda cada um para a gente formar o comparativo corretamente. Na apostila universitário que vocês têm em casa, vocês podem achar sobre isso também. Então, eu coloquei aí algumas atividades complementares para se vocês quiserem fazer também sobre esse mesmo tema, tá? É na apostila universitário 2, página 11, exercício 7 e página 13, exercício 7 também, ok? Então, pessoal, é isso. Espero que tenham entendido, aproveitado bem. A gente se vê em breve.